Olá, amigos. Boa noite para aqueles que estão vendo à noite, né? Bom dia, boa tarde. Mais uma vez aqui reunidos, os amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré e demais companheiros aí de jornada, de aprendizagem, né? Hoje para mais um pedacinho do estudo do Livro dos Espíritos. Então vamos aí pedir aos nossos anjos guardiões, a Jesus, aos nossos mestres do nosso Centro Espírita, aos bons espíritos de forma geral, que iluminem aí os nossos pensamentos, que o nosso aprendizado de hoje sirva para mais um pedacinho na nossa caminhada rumo à perfeição. Que assim seja. Bom, nós estamos no Livro dos Espíritos, na sequência de perguntas que vai da 386 a 391, que fala das simpatias e antipatias terrestres, né? É muito interessante, né, lembrar que na 388 nos é dito, né, pela espiritualidade que as antipatias e as simpatias elas vão ser melhor esclarecidas quando a gente entender melhor os fenômenos do magnetismo, né? Hoje nós entendemos na física, de certa forma, muito melhor do que há 150 anos atrás, né, os fenômenos do magnetismo, mas vale lembrar uma coisa muito interessante, né? Que outro dia eu estava vendo numa palestra do Divaldo Franco e ele reportando de uma carta que foi escrita por Einstein, a sua filha, e que só poderia ser lida, né, publicamente após 30 anos da sua morte. Passado esse tempo, a carta foi lida, né? E ele falava, né, que na vida espiritual ele aprendeu que o grande erro da equação universal que ele tanto procurou, né, que os cientistas até hoje procuram, né, agregar mais variáveis à equação, a uma equação que descreva todos os fenômenos do universo, né? E Einstein disse que a principal variável da equação ele não colocou nela na época dos seus estudos, que era a variável amor. E é interessante, né? Porque hoje a gente conhecendo muito mais profundamente, por exemplo, a matéria do que ele conhecia na época, tem algumas forças que hoje nós conhecemos e ele não conhecia, que explicam coisas que na época não podiam ser explicadas, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Os átomos são formados por prótons. Os prótons ficam no núcleo do átomo, mas os prótons são forças positivas. E as forças positivas, elas naturalmente se repelem. E não existia até pouco tempo uma explicação que dissesse por que os prótons ficam juntos no núcleo do átomo, se eles se repelem, né? E aí a física logo descobriu que existe uma força maior que a força de repulsão, né, que une todos esses prótons, né, que uma nova força que não se conhecia. Então, vejam, a ciência vai progredindo e conhecendo coisas, né? E o próprio Miramês, na explicação da questão 388, ele fala, né, que nos mundos mais evoluídos, né, o magnetismo espiritual, guiado pela força do amor, que é o piloto de todos os movimentos para o bem, né? Então, o domínio que Jesus, por exemplo, tinha sobre a matéria, né, era resultado do domínio que ele tinha sobre todas as forças da natureza, por ser um espírito já perfeito. Então, nós temos, com certeza, muito a aprender ainda, né? Nós muito mal, e como se diz, né, e porcamente, dominamos aquilo que nós achamos, uma extravagância, né? Nós temos celulares, temos televisores magníficos, né? Temos tecnologia magnífica, mas isso ainda quase não é nada perto do que se pode ter em termos do domínio da matéria, né? Temos muito que evoluir ainda. Muito bem, e aí, né, tudo isso para dizer que, né, esses fenômenos de
simpatia e antipatia são governados pelo magnetismo, né? E que dentro do magnetismo nós conhecemos razoavelmente bem as coisas, mas ainda há muito o que se descobrir. O próprio Einstein disse, né, que as forças do amor, né, ainda não estão nas equações da física e que isso só acontece em mundos mais elevados. Isso é bastante interessante. Bom, indo direto ao ponto das questões que nós temos que estudar hoje, que são a 390 e a 391, então vamos lá à leitura da 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Resposta: dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Bom, e aí, vendo, né, a explicação do Miramês, ele já começa dizendo, né, antipatia é sinal de inferioridade. E isso é um recadinho para nós, né, porque vira e mexe a gente sente antipatia por alguém. Ih, fulano antipático, não gostei. Isso é um sinal da nossa inferioridade, né? Porque os espíritos perfeitos sentem a repulsa pelo mal, mas não deixam que isso flua na forma de um sentimento de antipatia que vá afastar essa pessoa. Muito pelo contrário, ele busca se aproximar para magnetizar essa pessoa com bons fluidos e tornar aquele eventual motivo de antipatia numa superação pelas forças do bem, do amor, e transformá-lo numa simpatia, né? E é interessante uma frase, né? Outro dia, lendo essas coisas de internet, eu vi uma frase muito interessante do Abraham Lincoln, né? Ele dizendo assim: eu não simpatizei com aquela pessoa, preciso conhecê-la melhor. Olha só que interessante, né? Ele tem a sobriedade de entender que o sentimento de antipatia que ele teve está vindo de um defeito dele, de não conhecer a pessoa bem. E ele precisa superar esse defeito, essa falta de conhecimento, para tentar ver o que aquela pessoa tem de positivo, ou tentar influenciá-la de forma que ela se torne menos negativa. Bacana, né? Bom, e na 391 temos lá: a antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem um espírito pior ou melhor? Boa pergunta, né? E aí vem a resposta. Primeira resposta aqui do Livro dos Espíritos, depois nós vamos para os comentários lá do Miramês, que nos ajudam muito, né? Em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo, né? E dar um tempo também para que as coisas mudem. E indo lá, né, para os ensinamentos do Miramês, né, ele fala, né, que, normalmente a antipatia surge no que tem a natureza mais bruta, ou seja, aquele que é menos evoluído, digamos assim, né? Porque ele está mais propenso ao mal do que o que já está mais evoluído. Mas ele diz que tem vários motivos, né? Que, por exemplo, a antipatia pode ser de dívidas do passado, né? De outras encarnações. Você sente aquela repulsa para uma pessoa com qual você tem alguma dívida ou que tem alguma dívida com você. E aí vem, né? No sentido assim, né? Uma pessoa pode já estar mais propensa para o perdão, a mais evoluída, e a outra menos propensa
para o perdão, aquela que ainda nutre ódio pela situação. E essa é a que normalmente sente o sentimento da antipatia primeiro, né? Mas com relação à antipatia e simpatia, né? Miramês nos deixa aqui duas mensagens que eu acho muito, muito interessantes dentro de todo o ensinamento dele, né? A primeira é o seguinte: há momentos que requerem mais vigilância da nossa parte. Por vezes sentimos antipatia até do olhar de certas criaturas, da sua palavra e mesmo dos seus gestos. É muito comum isso, não falar a verdade. Nessas horas, devemos buscar a oração assegurada na vigilância, certificando-nos de que a vontade possa desfazer esse magnetismo que, se descuidado, toma um caráter inferior, fazendo surgir a inimizade no clima da nossa vida. Isso é muito importante e é muito comum na nossa vida ainda, né? Para nós termos a ideia do quão, né, inferiores ainda somos. Mas estamos aqui com força tentando progredir. E não há outro caminho para progredir senão estudando o Evangelho e tentando botá-lo em prática. É o único caminho, né? E lembrar que, né, propagar os ensinamentos do Evangelho também faz parte da nossa evolução, e não existe melhor maneira de propagar o Evangelho do que pelo exemplo, né? Isso é uma mensagem que ficou muito marcada em mim aqui no estudo do trabalho do Miramês. E uma outra que ele diz também é a seguinte, né? Se ainda alimentamos alguma antipatia por alguém, pensemos mais e desfaçamos logo esse estado negativo em nossa vida. Cada sentimento inferior que palpita em nosso íntimo é semente inferior lançada no terreno mental e no coração de quem odeia. E por isso responderemos: não convém esse estado, porque todo sentimento nasce desse descuido. E a nossa irmã Joana de Ângeles, né, ela mostra muito claramente nos seus ensinamentos, principalmente nos ensinamentos a respeito da nossa psicologia, né, do nosso estado psicológico influenciando na nossa matéria, e ela fala muito claramente, né, nós somos o que pensamos. Então isso aqui é quase que um aviso para nós, né? Os sentimentos de antipatia que nós sentimos por alguma outra pessoa são sementes inferiores lançadas no nosso terreno mental. E se nós somos o que pensamos, essas sementes inferiores, ao brotarem, gerarão pensamentos negativos que trarão reflexos negativos na nossa saúde, nas nossas energias vitais, né, que acabam refletindo na nossa saúde física. Então é um estado de vigilância que nós temos que ter. Não por isso, né, Jesus não foi à toa que Jesus nos ensinou que devemos orar e vigiar, né? Mesmo os espíritos mais evoluídos precisam orar e vigiar, eles talvez menos do que nós, porque já estão mais acostumados com o ritmo do pensamento em fluxos positivos. Nós que ainda somos muito propensos à negatividade, precisamos orar e vigiar muito mais. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.